Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Não vou me delongar em apresentações aqui, só para que a gente possa ir diretamente ao objeto que eu preparei para mostrar para vocês hoje. Afinal de contas, acho que isso que é o mais bacana. Eu vou, desde já, então, compartilhar a minha tela. Enquanto isso acontece, eu gostaria de dizer assim, que a apresentação de hoje, até pelo seu caráter de nós estarmos, de termos pouco tempo para falar, ela tem assim um caráter mais de... Eu acho que eu não estou compartilhando a tela, né? Vou ver. Essa apresentação que eu escolhi fazer hoje tem mais um caráter de compartilhar com vocês uma experiência de leitura que eu tive com esse objeto que eu trago aqui, né? Então, mais do que um estudo aprofundado, é mais essa experiência de leitura mesmo que eu gostaria de compartilhar. Uma vez que, embora eu tenha lido uns 4 ou 5 livros pensando nessa apresentação, pensando especificamente nessa obra, que não vai se limitar só a essa apresentação, mas começo a escrever um ensaio sobre ela, né? Eu acho que o dia de hoje ainda, os meus estudos são incipientes, de modo que eu quero mais lançar algumas impressões e para ver, né, fazer um diálogo com vocês a respeito disso, para lançar algumas ideias. Quem sabe algum mestrando se interesse em fazer um trabalho sobre isso, que seria bastante interessante, tá? Até porque é a primeira vez que eu vou falar de um mangá, né? Eu até já orientei trabalhos de mestrado com HQs, mas nunca a respeito de um mangá. E eu também não sou um leitor costumeiro desse gênero de HQs, tá? Bom, eu preparei essa apresentação aqui para vocês como se fosse um mangá. Então, vocês vão notar que ela vai se abrir ao contrário, de trás para frente, tá bom? Ou pelo menos de trás para frente, ao contrário, segundo a nossa visão ocidental, que está acostumado com o Codex, que abre ao contrário também em relação ao livro japonês. Ok? Bom, a obra que eu escolhi para falar para vocês hoje é desse senhor aqui, falecido há 3 anos, que é o Jiro Taniguchi, roteirista e desenhista de mangá, né? Ele é um mangaka, é um desenhista de mangás, que tem uma vasta obra, né? E pouca coisa publicada no Brasil, né? Mas cuja obra-prima e a obra mais famosa, e é sobre ela que eu vou falar hoje, é intitulada O Homem que Passeia. Bom? Bem, quando a gente pensa, acho que a primeira consideração a fazer, e essa talvez seja uma consideração de alguém que, como eu adiantei, tem pouca leitura sobre o mangá, né? Mas a primeira consideração é que quando a gente pensa em mangá, o senso comum, isso talvez seja até uma estereotipia, né, faz a gente pensar em narrativas que lembram essas imagens que eu coloquei para vocês aqui, de grande velocidade, né, de coisas que acontecem com uma estética de velocidade, e a gente poderia dizer com uma estética até, sem generalizar, né, mas isso é o senso comum, com uma estética até agressiva, em função desse traço que a gente poderia chamar de um traço mais seco, um traço cortante, impresso pelo nanquim. Então, essa é a primeira ideia que nós vamos acabar desconstruindo ao olhar para a obra do Taniguchi.
Vejam, essa é a capa e a contracapa do Homem que Passeia. Eu estou fazendo aqui uma análise preliminar, uma análise do paratexto, né, de capa, contracapa e sobrecapa, mas, de qualquer forma, o paratexto também faz parte da forma como nós recebemos o texto, né, como um todo. Então, o paratexto também, de algum modo, age sobre a nossa interpretação prévia, ou pelo menos a expectativa que a gente levanta sobre essa obra de arte. Né? E a partir já da capa e contracapa, nós observamos então que o Homem que Passeia já tem uma outra estética, uma outra plasticidade, que eu, por ora, estou chamando de uma plasticidade do passado, uma plasticidade em sépia. Né? Esse amarelado lembra a fotografia em sépia, algo antigo, e que, de algum modo, remete a um outro tempo, a uma certa tranquilidade de um outro tempo. Para quem já olhou capas de outros mangás, né, também pode perceber que isso aí é muito diferente do ponto de vista da poluição visual que outras publicações desse gênero apresentam. Mesmo na sobrecapa do livro, do Homem que Passeia, que já é colorido de uma forma diferente, mas ainda continua transmitindo essa mesma placidez que o senso comum, ou até o preconceito, não espera desse gênero que é o mangá. Né? Tons pastéis. Tá? E se nós observarmos outras capas, eu não conheço essas outras obras, eu apenas estou fazendo a leitura do paratexto, de capas de outras obras do Taniguchi que eu acessei pela internet. Se a gente fizer a leitura das outras capas, nós observamos essa mesma estética. O homem, o viajante da tundra, que não está publicado em português, pelo menos não no Brasil, até onde eu sei, a mesma ideia, a mesma estética, o homem sozinho, um viajante, alguém que anda, alguém que passeia. O homem, isso é o cão. Essa foi a primeira obra publicada dele no Brasil, nessa coleção, selo da editora Devir. O Gourmet Solitário, então a mesma ideia, o homem sozinho caminhando. Aliás, em espanhol, Passeios de um Gourmet Solitário. Então a ideia sempre da viajar, caminhar, passear, andar de qualquer forma. Isso segue, vocês podem achar outros exemplos. O zoológico no inverno. Né? Um homem sozinho num zoológico no inverno, espera-se que tenha menos gente, ou sequer a presença dos animais que ficam nas tocas. Né? Ou criando um cão e outras histórias. Novamente, o homem e o cão, aqui ainda supõe-se que é a esposa, mas é a mesma estética que ele vai apresentando, a mesma ideia de silêncio, disposição para estar sozinho, né? Disposição para observar na solidão, para refletir, e essa ideia do caminhar e do passeio. Se nós dermos uma breve passada de olhos no índice, agora do livro O Homem que Passeia, a gente pode observar que, apesar do gerúndio que predomina na maior parte dos títulos dos capítulos, basta a gente observar aqui os 3 primeiros, observando pássaros, apreciando a neve, indo para a cidade, margeando o rio, atravessando a viela. Apesar do gerúndio, que imprime uma ideia de uma ação em continuidade, né, nós de fato não conseguimos perceber uma grande ação, né,
ou uma ação como a gente espera de uma obra literária, ou ainda mais de um mangá. Uma ação mais efetiva, uma ação explosiva, que remeta a alguma coisa. Eu vou convidar vocês a ler agora comigo um capítulo, o capítulo 16, que é Comprando um Yoshizo. Não sei se essa é a pronúncia correta. Mas Yoshizo são aquela espécie de persiana, aquela cortina feita com bambu, com junco, né? E que a gente associa imediatamente às residências, orientais, né? Então vamos ler rapidamente esse capítulo. Ele é um capítulo que ele não interfere, como a maioria dos outros, não há uma continuidade, não há uma linha narrativa. São capítulos, mas eles fecham-se em si mesmos. A história pode ser compreendida isoladamente. Só para lembrar, para quem não está muito acostumado, é por isso que o livro está abrindo da esquerda para a direita, por ser um mangá, a leitura começa aqui, vem para cá, vai para cá. É o contrário do padrão que nós estamos mais acostumados. Então, eu vou tentar, para efeito do tempo, direcionar a leitura de vocês aqui com o mouse. Conforme eu mudar o mouse, vocês leem acompanhando o mouse, tá bom? Bem, desculpe. Esse é o capítulo 16, e que, como eu disse, é uma história fechada em si. Perdão. A primeira coisa a gente observar é que não há nenhum diálogo, nenhum som, talvez uma ou outra onomatopeia perdida ali para o meio. Alguns outros capítulos que têm pequenos diálogos, mas a absoluta maioria deles também faz uso dessa economia do aspecto verbal. Eu induzi aqui a leitura de vocês, por questão de tempo, passando o mouse rapidamente. Eu não sei o que vocês sentiram, né? Mas quando eu peguei esse mangá pela primeira vez, por recomendação, por indicação de um amigo, eu fui lendo muito rápido, como na velocidade do mouse que eu fui passando para vocês agora, né? E eu me senti muito incomodado com isso, né? Por não ter o verbal, por serem só imagens, eu passava os olhos muito rapidamente pelas imagens, né?
Isso foi me incomodando. Eu tive que voltar várias vezes ao começo e falar, não, eu estou lendo errado. Lia mais um pouco, falei, não, eu estou lendo errado, não pode ser assim. Estou lendo errado no sentido assim, eu precisava me educar de uma forma diferente para uma leitura mais lenta. Do contrário, eu não conseguiria fruir essa obra. Né? Então, eu fui percebendo aos poucos que esse mangá, essa obra em particular, ela pedia um outro ritmo de leitura. No fundo, como qualquer livro, o estilo de autor, ele imprime, ele requer um ritmo de leitura diferente. Né? Ninguém lê José Saramago da mesma forma que lê o Machado de Assis. Né? Ninguém lê com grande velocidade uma narrativa com períodos tão curtos como Iracema, do José de Alencar. Não lê nem Iracema como lê o Guarani. Né? O estilo diferente vai imprimindo o ritmo de leitura. Mas no caso dessa obra altamente visual, e pelo visual, né, quando a gente assiste um filme, nós temos a tendência de receber a informação de uma forma mais rápida, né? Esse visual impresso demandava essa reeducação para eu conseguir ler de uma forma mais lenta. Demorou, né? Mas eu consegui ler nem sei quantas páginas tem, deixa eu ver aqui, 230 páginas do mangá, de uma forma um pouco mais lenta. Tá? E isso me fez lembrar de algumas coisas. Alguns dias atrás eu participava de algumas bancas do curso de especialização, que eu coordeno, inclusive, e havia muitas bancas que falavam sobre práticas de leituras e falavam sobre os tipos de leitor, segundo uma determinada estudiosa. O primeiro e mais comum é o leitor que a maioria de nós se formou, um leitor reflexivo. Né? E depois os últimos tipos de leitor, o leitor imersivo e o leitor ubíquo, que é basicamente esse novo leitor, os mais jovens, os que estão, a juventude da geração Z, geração Y, que pertencem a um mundo, modus operandi, requer essa leitura ubíqua, né? De tudo, a todo momento, em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso, às vezes, é elogiado, porque é uma aptidão. No entanto, a escola precisa do leitor reflexivo. Mesmo que ele seja ubíquo, ele aprenda a desacelerar a velocidade proporcionada por essa ubiquidade para resgatar as coisas importantes do leitor reflexivo ou contemplativo. Eu também me lembrei daí de um velho padre que, em determinado momento, chegou lá na cidadezinha do interior de São Paulo, onde eu morava, e fez uma proposta diferente para os fiéis daquela cidade para ler a Bíblia de acordo com um método, com uma ferramenta de leitura diferente, que é uma ferramenta de leitura chamada de Lécio Divina, né, a leitura divina, ou a leitura orante, que supunha 4 passos: ler, meditar, orar e contemplar. E é daí que eu tirei o título, a ideia do título dessa comunicação, que é andar, olhar, sentir. Embora um colega tenha dito, você tirou isso aqui do livro Comer, Rezar e Amar? Eu falei, não, era da prática da Lécio Divina. Bom, o fato é que mesmo o leitor que a gente pensa que seja ideal para leitor da escola, para leitura acadêmica, que é o leitor reflexivo de arte como essa, ainda que prescinda do textual, seja uma narrativa construída basicamente pelas imagens, a gente espera um conflito, um nó, o clímax, o desfecho, né? Algo
que nessa obra, para mim, se apresenta de uma forma muito borrada. Essas fronteiras comuns da narrativa, que a gente espera um início, depois o desenvolvimento de um conflito, o clímax e o desfecho, né? Repito, aparecem com uma sequência, uma intensidade, para usar uma palavra que eu já usei aqui, amarelecida. As fronteiras são um pouco nítidas e mal definidas. Acho que mal definidas não é uma boa palavra, mas elas são diferentes, né, em relação ao nó, ao clímax, ao conflito das narrativas com as quais nós estamos mais acostumados. E a gente precisa disso. Eu ficava tentando achar um mínimo conflito que fosse ter um complicador para a história, né? Mas isso não aparece, né? As poucas coisas, por exemplo, um dia voltando da biblioteca à noite, a personagem, que não tem nome, vê uma piscina pública que está fechada. Aliás, ele já via da janela da biblioteca essa piscina enquanto ele estava fazendo uma pesquisa. Mas quando ele sai da biblioteca, o clube já fechou. E ele invade, ele pula. Aqui agora vai acontecer alguma coisa, está começando a haver uma certa complicação, né? Mas não acontece nada. Ele nada, relaxa, aproveita a noite e vai embora para casa muito tranquilamente e feliz. Quando passeando com seu cachorro, as crianças que jogavam a bola quebram o óculos dele, você imagina que possa acontecer algum conflito, o início de algum conflito, um desenvolvimento diferente, mas não, as crianças pedem desculpas, ele fala, tudo bem, tranquilo, ficou até mais legal olhar o mundo de uma forma diferente, com os meus óculos quebrados, porque agora eu vejo diferente, embaçado, ou com a imagem quebradiça. Então, no livro, ele andava e só andava, e não acontecia nada. Essa ideia de que não acontece nada, ele só anda, não há complicação nenhuma, né? O mínimo de complicação que a gente pode, aliás, o máximo de complicação que a gente pode observar nessa obra é uma complicação semelhante a uma borboleta pousando numa flor em algum haiku do Basho, né? Quando ele está deitado aproveitando a sombra de uma cerejeira e de repente aparece uma mulher que faz o mesmo e começa a falar ao lado dele. Eu quero achar uma complicação aqui onde eu destaquei, mas eu não sei se eu que fiquei tentando achar um conflito ou se ele existe. Porque o máximo que a gente observa é isso, esse rosto, que é muito ambíguo, que às vezes me parece que ele está simplesmente entediado ou contrariado, porque afinal ele estava quietinho ali, deitado na sombra, e apareceu uma mulher que fez a mesma coisa e ficou falando do lado dele. Ou, e isso já seria algum indício de complicação, que talvez aqui nesse destaque o rosto dele pareça levemente atraído por aquela mulher, e ele é um homem casado. Mas não acontece nada. Ele vai embora e deixa a mulher sozinha ali. A expressão mais dramática que nós encontramos na história toda é essa expressão aqui, que é a expressão que ele tem quando ele avista um pássaro diferente. Na verdade, não é um pássaro diferente, é um pássaro muito comum, mas que ele nunca tinha... que ele via, mas não enxergava. A partir do momento em que ele passa a olhar de um modo diferente, é que ele enxerga a ave que sempre estava ali. E essa é a máxima expressão do que seria uma tensão que existe, né, nessa história. Bom, o que eu percebi, então?
que eu não poderia escrever um artigo, um ensaio, ou nem fazer essa apresentação pensando por meio do aparato da crítica literária que eu aprendi, né? que a maioria de nós aprendeu, que é uma crítica literária de origem europeia e americana. Né? Ou seja, a crítica literária aqui não estava ajudando muito. Não sei se eu pensasse, obviamente, na questão do Flaner, de Baudelaire, né? O que é muito lícito, muitos de vocês já devem ter pensado agora enquanto eu falava, mas eu, de propósito, eu não quis utilizar essas teorias para justamente tentar enxergar isso por um outro viés que não fosse a teoria literária que nós estamos mais mais acostumados a utilizar. Eu falo, poxa, o cara só anda. Daí que eu fui a personagem e algumas outras, como a esposa dele também, né, ele anda de uma forma diferente, na maioria das vezes, né, do andar. A gente anda por um objetivo. Né? Embora o capítulo que eu tenha mostrado para vocês, ele estava andando com um objetivo, porque ele tinha ido comprar o Yoshizo, né? Na maioria das vezes ele anda sem um objetivo e anda de forma diferente. Andar sobre um muro, né, para desviar de uma poça d'água depois de um tufão. Aliás, ele sai de casa para explorar o que aconteceu, para explorar a cidade diferente depois da passagem do tufão. Né? Andar sobre a mureta, sobre a murada da ponte, como a esposa dele no passeio resolve fazer aqui. Vejam que é uma desautomatização do andar adulto, né? Quem anda sobre mureta ou sarjeta, a guia da sarjeta, é uma coisa de criança, de uma liberdade mais infantil, que tem uma forma diferente, menos automatizada de enxergar o mundo e as coisas que o adulto. Andar sobre as pedras, né? Então, é um andar que desautomatiza e desacelera a vida. Né? Um andar que desvia-se do caminho comum para observar. Andar pela margem do rio e não pela calçada. Né? Porque, como ele diz, não há motivo para se apressar. Ando calmamente pela margem. Andar para observar que, embora haja ali no rio uma saída de esgoto, não há mau cheiro. Né? Andar por lugares diferentes, estreitos, o beco. Né? E tudo isso com o objetivo de perceber, ao fim das contas, de chegar, de obter uma nova percepção do tempo. Né? Que é que nesses lugares o tempo anda mais devagar. E só percebe isso aquele que, assim como essa personagem, se dispõe a andar fora dos trilhos, né? Que não tem medo de se perder, que se deixa perder, como aqui nos destaques. Né? Quando dei por mim, estava completamente perdido. Em outra história, em outro capítulo, eu perco um pouco a noção de direção. Bem, o que se ganha não em só andar, mas em andar dessa forma, fora do caminho? Né? Bom, ao ajudar as crianças a pegarem o brinquedo que ficou preso na árvore, você ganha uma nova perspectiva, ou ao andar no mesmo ritmo de uma outra pessoa desconhecida com quem você cruza na rua, você ganha a cumplicidade, e a gente pode supor uma amizade com esse desconhecido. É o caso dessa página aqui.
ou você ganha uma lição inusitada de um pescador, quando você pergunta que peixe você pesca aqui, e ele diz, não sei, eu prefiro nem fisgar nada, eu só gosto de ficar aqui nesse lugar. Ou ainda, perdão, repetir essa página, ou ainda a simples expressão de gratidão de uma desconhecida a quem você ajudou a encontrar, ou a quem você deu uma informação. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Como que está meu tempo, Mariana? Eu me perdi agora. Tá tranquilo, Márcio. A gente já estava se encaminhando para o final mesmo. Se você quiser, ainda pode falar mais uns 3 minutinhos e a gente já tem uma pergunta ali no chat. Perfeito, vou finalizar só mesmo. Bom, eu disse que eu li muita coisa para fazer esse trabalho, mas eu achei que era mais legal fazer compartilhar essa experiência de leitura que foi diferente para mim. Talvez seja só ingenuidade de alguém que nunca tenha lido o mangá, né? Mas eu fui buscar, por exemplo, o Jonathan Crary, faltou um livro aqui, Estética da Desaparição, do Paul Virilio, História do Caminhar, da Rebecca Solnit, e no fim não falei muita coisa deles, isso porque eu optei por não falar sequer do Flaner, que seria algo muito mais prático, que a deterioração das relações interpessoais é um dos sintomas da crise ambiental que nós vivemos, né? E que a crise ambiental é uma crise sistêmica, e que isso pode ser superado pelo enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade, ou seja, pela recomposição das nossas práticas cotidianas a partir da relação com os amigos, com a família, no seio do casal. Essa é uma ideia do Guattari, né? Que a recomposição das práticas cotidianas podem fazer a gente superar a deterioração das relações interpessoais, que é sintoma da crise ambiental em amplo espectro, que é também social, né? Então, se é verdade que, citando Guattari, não somente as espécies desaparecem, mas também as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana. Então, o que a obra do Taniguchi parece poder estar fazendo, ou ter o potencial para isso, é esse potencial de nos reeducar, no sentido de desautomatizar práticas que matam esses gestos, que extinguem esses gestos de bondade, de solidariedade, e que, em última instância, revelam a crise ecológica que nós vivemos, né? Pensando num conjunto das ecologias que o Guattari anuncia: ecologia psíquica, ecologia das relações pessoais e ecologia do meio ambiente, efetivamente, né? Pensando assim, né, no enriquecimento da praxis cotidiana, que pode ser uma saída para começar a reverter essas crises todas, né, é que o livro do Taniguchi nos ajuda a pensar em andar por caminhos incomuns, e principalmente andar com o espírito disponível a enxergar de uma forma diferente, né? A olhar por outras perspectivas e a sentir a partir das novas experiências proporcionadas por essas duas ações anteriores, de andar e olhar, né? Poder-se-ia, então, acrescentar um quarto verbo ao título, que era andar, olhar e sentir, para ficar com 4 passos, assim como a Lécio Divina. Redimensionar as práticas ecológicas, e aqui eu penso no ecológico em amplo espectro, né, do oikos, da casa, repensar as práticas que nós temos no nosso viver, na nossa casa comum, repensar as práticas ecológicas do sujeito em relação a si próprio, em relação aos outros seres que coabitam com ele a cidade,
e o mundo.